Olá, povo de Deus, sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25, de 1 a 12. Estamos no último capítulo do segundo livro dos Reis. Os dois livros dos Reis narram a história do povo de Deus, que vai de 971 a 561 a.C. Na verdade, trata-se da história da monarquia iniciada com Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o império se divide em dois reinos, o do norte e o do sul. Os dois reinos caíram nas mãos de povos estrangeiros, conquistadores, a Assíria e os caldeus. O relato termina no capítulo de hoje, versículo 25, portanto, do segundo livro dos Reis, com o exílio da Babilônia. Percebemos nessa história que algumas ideias mestras se destacam. A teologia da aliança é muito forte, pois a narrativa sempre se reporta a ela e diz que quando se é fiel a Deus, o povo tem bênção, prosperidade. Quando se é infiel, vem maldição, ruína e exílio. Outra ideia forte é o simbolismo do templo, como habitação de Deus e ponto de união de toda a nação. É o local da reunião de todo o povo em todos os momentos fortes da vida nacional. Interessante é observar o papel dos profetas nesse tempo todo. Os profetas são encarregados de manter viva a consciência do povo, são os vigias das relações sociais e os grandes críticos da ação política dos reis, dos governantes. São amantes da justiça e do direito, e para eles a religião só tem sentido se mantiver o povo unido em torno de Deus, da aliança, construindo uma sociedade baseada na fraternidade, justiça e direito, sobretudo dos pobres. Por isso, enfrentaram o intocável rei Davi e todos os reis, quando estes se desviaram dos compromissos da aliança. Os dois livros dos reis deixam claro o processo de crescente decepção com a monarquia e incrementam um sonho de um reino de paz e de justiça, solidariedade e defesa do direito dos pobres, dos órfãos, das viúvas. No texto de hoje vemos o rei Sedecias cumprindo o feio papel de comandante que abandona o navio em plena tempestade, deixando o povo abandonado à mercê dos invasores. Ele fugiu, mas foi alcançado pelas tropas inimigas que o levaram até o rei da Babilônia. Este manda matar seus filhos na sua frente, fura-lhe os olhos e o leva para o cativeiro. O que é muito significativo percebermos que quem vai garantir a continuidade da história são os pobres lavradores, os vinhateiros e os agricultores. Esses foram deixados para trás no momento da destruição da cidade e do templo. Os pobres ficarão na terra, garantindo a memória da libertação e da aliança. O evangelho de hoje é Mateus 8, de 1 a 4. Dentro do esquema de Mateus, que alterna 5 livrinhos, que contém cada um uma parte narrativa e um sermão, hoje nós temos a narrativa do segundo livrinho, que compreende os capítulos 8 e 9. São capítulos que nos mostram sinais do reino, com atitudes de Jesus marcando um estilo de vida totalmente novo e esperançador. Vemos nestes capítulos Jesus purificando as pessoas e relações, vencendo os preconceitos étnicos, curando as pessoas para que possam servir melhor aos outros, propondo uma vida austera, revela o poder do perdão, deixa claro que veio para quem estava enfermo, provoca rupturas, se revela como o Senhor da vida, recupera a visão das pessoas
e se compadece da multidão abandonada. São 2 capítulos densos que deveriam ser lidos em conjunto antes de entrarmos no capítulo 10 com o Sermão da Missão. O texto de hoje é impressionante, a sequência, o dinamismo do texto. Vejamos, um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e diante dele e lhe diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. A iniciativa é total do enfermo. Lembremos-nos de que os leprosos eram obrigados pela lei a viverem separados dos demais. Não podiam se aproximar de ninguém e quando apareciam em público tinham que estar gritando impuro, 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 ou portar um sininho como sinal de sua presença para que as pessoas se afastassem dele. Esse leproso se aproxima de Jesus. O que é que o encorajou? O que esse leproso viu em Jesus que o fez vencer todas as barreiras da lei, da sociedade e se aproximar de Jesus? Só o poder de o purificar não era suficiente. Tem gente que tem poder, mas não permite proximidade. Jesus tinha o poder, mas era um poder serviço. Isso é o que encorajou o leproso a aproximar-se dele. A resposta de Jesus, eu quero, fique curado, revela que Jesus entende que o seu poder de curar está profundamente ligado com a sua vontade de libertar os pobres de suas enfermidades. O ato seguinte é próprio de Jesus. Ele diz ao homem curado: não conte isso a ninguém. Jesus é profundamente consciente de que sua ação não era um espetáculo, mas o resgate da pessoa que se aproximava dele. E Jesus manda o leproso cumprir as obrigações da lei, apresentando-se aos sacerdotes, pois esses deveriam comprovar a cura. Depois fazer a oferta de acordo com a lei de Moisés, para que tudo isso servisse de testemunho para eles. Os sacerdotes podiam fazer o diagnóstico, mas não tinham poder de curar. Seguramente iriam interrogar o homem sobre a sua cura. E assim Jesus seria indicado pelo próprio enfermo curado aos sacerdotes como aquele que cura. Jesus, aquele que cura. Não se sabe ao certo se aqui é um caso de lepra, como nós conhecemos a doença, porque no livro do Levítico, qualquer enfermidade de pele recebia a denominação genérica de lepra. O certo é que o homem estava classificado como impuro e por isso excluído da comunidade. É aqui, então, que está o ponto alto da reflexão. As curas de Jesus provocavam uma reviravolta na vida dos curados, pois, pela lei do puro e do impuro, os enfermos estavam marginalizados na sociedade. E com a cura, Jesus resgata a cidadania plena da pessoa. Assim, podemos entender a cura como resgate de cidadania. Portanto, muitas vezes ficamos admirados com o poder de Jesus de curar. Mas ele nos disse: quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Portanto, quem quer fazer alguém ver, ouvir, falar, andar hoje, precisa assumir o compromisso de tantos movimentos que lutam pelo resgate da cidadania de irmãos e irmãs que vivem à margem da sociedade, tratados como seres descartáveis. Jesus nos ensina a partilhar a vida com nossos irmãos e irmãs carentes de algo fundamental para uma vida digna. O Papa Francisco nos diz da seguinte maneira, vejam que beleza:
para partilhar a vida com a gente, dar-nos generosamente, precisamos de reconhecer também que cada pessoa é digna da nossa dedicação. E não pelo aspecto físico, suas capacidades, linguagem, mentalidade, ou pelas satisfações que nos pode dar, mas porque é obra de Deus, criatura sua. Ele criou-a à sua imagem e reflete algo da sua glória. Cada ser humano é objeto da ternura infinita do Senhor e Ele mesmo habita na sua vida. E ganhamos plenitude quando derrubamos os muros e o coração se enche de rostos e nomes. Um beijo no seu coração.